dia. Por aqui tá agora de manhãzinha cedo. Olha, o tempo amanheceu um pouco nublado aqui. E tudo escuro porque ainda é de manhã e eu ainda não acendi todas as luzes. Eu acendi aqui só a minha ajudante, tá bom? Então, eu vou gravar um pouquinho a minha rotina da manhã, mostrar pra vocês o que eu faço logo de manhã, porque eu trabalho meio período, né? Eu trabalho pela manhã. Então eu falo sempre que trabalho. Gente, eu trabalho numa escola, tá bom? Uma escola particular. Aí eu não filmo porque tem muita criança, né? Então assim, o dia amanheceu assim, são 6 horas da manhã. Ó, tá nublado hoje o céu. Mas, como é que vocês estão? Estão bem? Já estão dormindo na hora dessa, hein? Nem todo mundo acorda assim cedo. Pois é. Aí agora eu vou botar o café no fogo, mostrar pra vocês um pouquinho da minha rotina. Tá bom? Que Deus possa estar aí abençoando esse dia. Vamos consagrar ele a Deus para que ele tome total direção desse dia, total controle, né? Nosso, da nossa família. E assim a gente possa ter um dia em paz, né? Como Jesus quer que nós temos todos os dias. Tá bom? Então eu vou botar vocês aqui na minha Maria, que nem eu digo a vocês direto, né? Ring light. E daqui a pouco o meu tripé, né? Pra daqui a pouco a gente poder mostrar pra vocês um pouquinho, tá bom? Da minha mãe. O café, ó. O café é esse, tá bom? Aqui é água, tá vendo? Aqui tem água. Eu não sei como é que vocês fazem o café de vocês aí. Eita, essa blusa é boa. Então, meu café é aqui. Aqui tem um café, né? Aqui é o açúcar. Vou mostrar pra vocês como eu faço meu café. Aí depois que eu coloco o açúcar, pessoal, aqui dentro, vou mostrar pra vocês. Eu coloco o açúcar, aqui tem essa outra parte, sabe? Ó, a gente encaixa aqui, ó. Aí tá encaixado, tá vendo? Aí a gente vem com o café. Coloca o café. E aí, com tampinha, ó. Aí você tampa, ó, tá vendo? E aqui eu vou botar no fogo. Pessoal, minha rotina é assim, todo dia eu acordo cedo, faço o almoço, café da manhã e deixo pronto para ir trabalhar. Porque eu chego, eu trabalho só 4 horas, né? Aí eu entro 8h30 e saio 12h30. Então quando é meio-dia, eu já tô em casa.
como é o meu café, tá bom? Ó, aí, ó, tá vendo? Aí desencaixa de novo, né? Encaixei, foi? Aí desencaixa. Aí, ó, a fumaça aí. Aí aqui tá a borra, sabe, do café. E aqui tá o café pronto, pessoal. Tá aqui pra vocês verem. Essa cafeteira aqui é bem prática, né? Ela é bem prática mesmo. Porque ela faz o café por completo, né? Fica bem. Olha, já mostrei vocês coando o café, não foi? Só vou ter para atualizar vocês. Aí eu terminei de lavar a louça. Já lavei o arroz. Lavei o arroz, deixei o arroz lavadinho, né? Aí a água já tá no fogo. Aí, aqui eu tô com a carne, ó. Que eu vou cortar ela. Mas, primeiro, eu vou cortar logo os temperos, né? Aí depois que eu terminar de cortar ela, já os temperos já tá prontinho pra eu poder só refogar ela. Mas você faz um frango frito, uma carne frita, ou que seja assada no forno, você vai precisar de alguma coisa para complementar, né? Porque tem gente que assim não importa muito, gente que gosta de arroz e feijão só e pronto, né? Mas assim, é um costume de cada quem, né? Cada qual. Aqui em casa tem que ter todo dia uma verdura. Se não for uma comida temperada, bem temperada, eles não comem, eles não gostam. Eles comem, mas eles dizem, ah, comida ruim, não tem um tempero, não tem uma cebola, não tem uma pimentinha, não tem nada. Então eles são chatos para comer se a comida não for bem temperada, mas se for bem temperadinha, eles gostam, porque é o costume deles. Gosta de folha, gosta de cebola, gosta de tudo. Aqui em casa, até jiló, acredita? Eu acostumei cozinhar. Fazia o jiló no arroz, às vezes o jiló refogado. E até assim eles comem, eles gostam. É o costume que eu tô dizendo a vocês, cada quem acostuma do jeito que quer, né? É porque eu não tenho, assim, uma prática, né? Pra mostrar pra vocês. Olha, ó, tá vendo aqui? Aqui é... Tá, você tá mostrando agora, não tá mostrando meu rosto, né? Mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu cortando... Deixa eu arrastar aqui de leite mais pra cá. Rapaz, é... Aí, ó. Aqui tá tomate, tá bom? Aqui tá o tomate. Já coloquei, lembrando que eu coloquei a cebola e o alho, né? A cebola e o alho estão aqui. Aí eu tô sem coentro, porque sábado, quem assistiu o vídeo de sábado vai ver. Eu na feira, né? Aí meu marido falou assim, tem coentro? Eu falei, não. Aí beleza, ele tava fazendo as compras, eu tava gravando, né? Então não tava muito ligada se ele pegou ou não. Mas eu chegou em casa, ele falou assim, eu falei do coentro e nem peguei, esqueci. Falei, beleza. Aí tinha uns, aí eu fiz o almoço de domingo. E eles já estavam bem feios, sabe? Tinha bastante, mas eu desliguei a geladeira, dar essa sábado para limpar. Como eu ia na feira, né? Eu digo, não tão bonito, mas não compro mais. Só que ele esqueceu, pessoal.
coreária, né? E aí bate dentro. Até acontece, eu boto ele pra dormir de noite dentro de casa. Aí de manhã cedo eu vejo. Eu vejo se tem comida. Aí, se não tiver comida, eu coloco. Não, mas acho que ontem de noite não foi o que peguei, foi os meninos. E eles botaram comida botaram comida e água pra eles de noite. Amanheceu o dia, ele não comeu de noite, nem bebeu a água, né? Então tá limpinha a água. Do céu, né? Porque é o Senhor que cuida de tudo. Ó aqui a carne, pessoal, ó. Já cortei. Vou lavar ela, né? Tem um socorro vem do céu. Agora nós temos que estar aí marchando, sem recuar, sem parar, sem olhar para trás, sem olhar para o que passou. Porque o que passou não volta mais, né? O ontem não volta mais. O hoje é que temos que viver intensamente, né? Porque amanhã não sabemos, né? O último, né? Porque só assim a gente pode ser feliz. Porque se a gente vive um dia como se fosse o último, a gente trata as pessoas melhor, a gente olha pro próximo com um olhar de amor, né? Por quê? Porque a gente não sabe se amanhã vai poder olhar, amanhã vai poder dizer eu te amo, me perdoe, né? Então a gente tem que viver assim, cada dia, como se fosse o último. Porque assim nós vamos fazer nosso dia melhor. E é assim. É tendo paciência cada dia, é vencendo cada batalha, buscando força no Senhor, sabedoria, pedindo a Ele que Ele nos dê assim uma sabedoria, como Ele teve aqui, quando Ele viveu aqui, como Ele vivia aqui, Ele vivia tendo sabedoria, né, de lidar com o ser humano, com as dificuldades, com as pessoas com as fé tão fraca, tão pequena, né? Mas ele viveu também com muitas pessoas que tinham uma fé grande, né? Tá abóbora e cenoura na carne. O pessoal não gosta muito de feijão dormido, não. Feijão eles ainda comem, assim, 2 dias. Mas arroz mesmo tem que ser todo dia um arroz novo. É assim, pessoal, né? É porque desde sempre eu fui assim. Eu sempre cozinhei comida fresquinha, né? Aí eles acostumaram. Então, cresceram e até hoje é desse jeito. É no ritmo do que foram criados, né? Eu já coloquei a água na carne, já botei na pressão e já cortei os legumes, né? Pra botar na carne, tá bom? Aí daqui a pouco eu volto com vocês com a carne e com o arroz prontinho, tá bom? Olá, meus irmãos. Tô aqui. Tô aqui para nós finalizar esse vídeo. Tô no quarto. Se as imagens vão sair boa.
Mas tô aqui no quarto, pessoal, para terminar com vocês. Então, eu vou deixar hoje uma palavra para vocês estarem meditando na casa de vocês. Combinado? Eu vou bater na porta de vocês, viu? Se vocês não lerem e não meditarem, tá bom? Pois deixa eu dizer uma coisa a vocês. Hoje eu vou deixar aí para vocês meditar. E Mateus, o capítulo é 13. E os versículos são de 36 ao 43. Combinado? E aí, fechou? Pois é. Pois vamos lá. Eu espero que vocês meditem, viu? Pois é. Não vou puxar os pés de vocês. Tá certo? Pois vamos lá. Naquele tempo, Jesus deixou a multidão e foi para casa. Os seus discípulos se aproximaram dele e disseram: Explica-nos a palavra do joio. Jesus respondeu: Aquele que semear a boa semente, o Filho do Homem, no campo ou no mundo, a boa semente são que participarão do reino. O joio que são os que participam do maligno, do inimigo. O que semeou o joio e o diabo a colheita. Em fim dos tempos. Os que separam-se são os anjos, como o joio, recolhido, queimado ao fogo. Assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem haverá-se os seus anjos e eles herdarão-se os seus reinos. Todos os que fizerem outros pecarem, e quem participa do mal, depois o lançarão na fornalha do fogo. Ali haverá choro, ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tiver ouvido, que ouça. Essa palavra foi para a nossa salvação. Bem, meus irmãos, Deus está falando aqui da semente, né? Da semente do joio. Quem foi que plantou o joio? Quem foi que plantou o joio no meio do trigo, né? O que significa o joio, Marli? O que significa o joio? O joio, ele é uma semente maligna, né? Porque o trigo é onde faz a comida. O trigo onde nós comemos o arroz, a gente come o bolo, né? Porque vem da farinha de trigo. E o joio serve para quê? Para ser lançado no fogo. Porque o joio é como se uma pessoa de um coração bom e uma pessoa do coração mau, né? Então o joio e o trigo são como se fossem pessoas, né? Mas Jesus está dizendo aqui que nós temos que lançar sementes boas, né? Porque quando nós lançamos a semente boa, a gente vai colher, né? Nós vamos colher o quê? Vamos colher coisa boa. Nós vamos colher, na verdade, a nossa própria salvação, né? Porque onde ele fala que lançarão na fornalha, né? No fogo haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvido, que ouça. Então assim, Jesus disse para nós, ele disse para nós, não seja joio, seja o trigo. Por quê? Qual é o seu joio? Sabe, o joio é quando tem gente,
né? Que ela tem o prazer, a satisfação de levar a má notícia ao outro. Tem gente que fala assim, mas você é falso, porque você não fala a verdade. Mas a verdade para Deus não é eu chegar na casa da pessoa e eu levar fofoca, e eu levar intriga, e eu levar contenda, né? Isso não é ser amigo, não é ser bom. Não é ser perfeito, né? Então, a partir do momento que eu chego na casa de alguém, e até que eu sei de algumas coisas, tá acontecendo e tal, mas eu chego lá e eu vou e jogo o joio, né? O joio qual é? Chegar e aumentar essa história. Mas eu sei disso, mas fulano fez aquilo, mas aconteceu aquilo outro lá. Eu tô jogando o joio, né? Eu tô jogando o joio, porque querendo ou não, a pessoa talvez já esteja passando por aquela luta. E ela sabe de fato o que tá passando, né? Então eu vou lá e lanço o joio. Se a pessoa tá triste, tá confusa, mais confusa ela vai ficar, mais triste ela vai ficar, né? Então que a gente vá e a gente leve o quê? Leva o trigo. Qual é o trigo? Mesmo que a situação esteja difícil para aquela pessoa, você tem que levar o quê? A esperança. Dar um conselho de sabedoria. Falar assim, não, fulano, mas vai dar certo. Mas aconteceu, mas tudo isso vai passar, né? Ajeite, perdoe, né? Converse, pense mais. Fale mais com o Senhor, pergunte a Ele se realmente é isso que você quer, o que é isso que você vai fazer, entende? Então são o trigo, o joio, são aquelas pessoas que chegam na casa da gente, ou no trabalho, ou quer que seja onde nós estiver, que chegue para nós e nos dê, não é mal notícia, mas chega pra gente e nem tem certeza do que tá acontecendo, do que foi, do que aconteceu. Mas chega pra gente e fala assim, olha, eu tô sabendo disso, daquilo. Aconteceu isso, fulano me disse, falou, fulano disse, fulano falou, fulano... Então, assim, acaba que a gente plantando semente ruim, né? Então, quando a pessoa tá passando por uma situação que seja de palavra amiga, que seja precisando de um alimento, que seja precisando de uma roupa, enfim. Você chega lá sempre semeando. O que Deus nos pede é o trigo. O joio nunca, sabe? Se for para aquele lugar, você semear o joio, você sabe que é errado, você não vá. Você se cale. Você silencie. Entende? Então, o que Deus está dizendo para nós, que nós temos que plantar a semente boa. Nós temos que lançar a semente boa. E qual é a semente boa? É o amor, né? É a misericórdia um para o outro. É um conselho se eu tiver que dar. Porque tem coisas e tem coisas. Tem casos e casos, né? Então, que seja sempre trigo na vida do próximo. Não que seja joio. Porque o joio... eu sempre digo que eu sou uma pessoa que eu sou assim, resguardada, sabe? Se eu não tiver uma palavra de amizade para me dar para uma pessoa, eu me calo, né? Às vezes a pessoa até pensa, fulano tal é ruim, não disse nada, não fala nada, mas não é não. É porque, em vez de eu falar, às vezes eu falo assim, vou falar o quê? Eu não tenho o que fazer, eu não tenho o que falar, entende? Então eu prefiro silenciar. Eu antigamente não. Antigamente eu queria muito ajudar as pessoas. E você sabia que muitas das vezes eu tentei ajudar e eu saí como eu era ruim. Entende? Então eu aprendi com isso. Que na verdade eu não estava semeando, não era o joio não, era o trigo. No modo de eu pensar. Né? Porque eu estava semeando o quê? Um amor, uma união, uma amizade, sabe? E eu acabei saindo como uma pessoa ruim. E quem realmente fez o mal, quem sempre foi lá querendo tapar o sol com uma peneira, entendeu como é? Tava dentro de tudo, se dava com, sabe? Tava ali no meio da fornalha. Então, chegava lá e passava um pano branco, assim, sabe? Quando joga um pano assim, pá! Ou joga uma água assim na fogueira, sabe? Ou quem sabe bota uma roleinha lá. Essas pessoas, elas saíram como as certas,
as boas. E quando eu fui tentar lançar uma semente boa, que eu tenho a maior certeza do mundo, que aquela semente que eu ia lançar, que eu lancei na verdade, se fosse botar em prática, hoje as coisas eram diferentes, não tinham se encaminhado por o que se caminhou, entende? Mas, infelizmente, às vezes, o joio, ele é mais escutado do que o trigo. Infelizmente, é a realidade. Mas Deus deixou assim um alerta, né? Que a gente quis semear o joio, né? Fazer com que os outros pequem, a gente vai ser lançado no forno, na fornalha, né? E esse herdarão sim o quê? O reino do maligno. O Senhor está falando do reino do céu, que é do Pai, e está falando do reino do maligno. Então, existem dois reinos. Não existe só o reino do céu, mas do maligno também. E muitas das vezes eu fico pensando, eu paro para pensar, e eu fico assim, vendo as coisas acontecer no mundo, e eu fico pensando, o reino do maligno, ele avança mais que o reino dos céus. Porque muitas das vezes as pessoas querem ouvir o joio, não querem ouvir o trigo, entende? E o que tem de gente hoje semelhando o joio é assim, sabe, de rodo, né? E aí você acredita que quem semeia hoje o joio se dá muito mais bem na vida do que quem semeia o trigo. No meu caso, eu digo de experiência própria. Quando tem uma situação aí difícil entre umas pessoas e eu queria o melhor para essa pessoa, e eu cheguei e eu semeei. Eu falei assim, é assim. Não só foi eu não, mas teve outra pessoa também que semeou. Chegou lá e disse, jogou a semente. Falou assim, olha, planta que vai dar frutos. Entende? E a pessoa não ouviu. Nem eu que semelhou o trigo, nem outra pessoa que semelhou o trigo. Porque essa outra pessoa que semelhou o trigo, sem ser eu, ela semelhou na minha vida. Entendeu? Então, hoje eu digo a você que eu acolhi o trigo dessa pessoa, eu fui lá, plantei, e hoje eu vivo colhendo os frutos. Por quê? Porque ela foi trigo na minha vida. Então, eu simplesmente acolhi aquela semente e falei assim, eu vou plantar. E eu só tive fé. E Deus, assim, me honrou e vive me honrando a cada dia. Por quê? Porque eu tive alguém que jogou uma semente do trigo em minha vida. Eu acolhi. E ela fez prosperar e anda prosperando na minha vida, na minha casa, na minha família. Então, essa outra pessoa, ela não ouviu, sabe? Ela ouviu a voz dos joios, sabe? O joio chegava lá e dizia assim, assim, assim. Aí a pessoa acolhia. Então, essa pessoa, infelizmente, não quis fazer o mesmo que eu. Eu mesmo quis. Quando um dia uma pessoa chegou na minha vida e disse assim, sua vida tá errada do jeito que você vive. E eu disse, como tá errada? Eu tô caminhando para a igreja, né? Esse tempo eu andava para a igreja evangélica. Eu disse, tô caminhando para a igreja, tô bem. Ela falou, tá errado. Tá errado. Deus te chama para você servir Deus de verdade. Não é que você esteja indo para a igreja crente e esteja errada, não. Mas estou dizendo que você está servindo a Deus errado. E Deus tem um propósito em tua vida, Ele tem um plano, né? Então, quando aquela pessoa disse para mim assim, me apresentou uma família, me apresentou aquela família imensa, né? Que chama pastoral familiar, aonde eu ali entrei numa escola do amor, aonde eu aprendi o que é ser mãe, o que é ser exemplo. Eu aprendi a ser esposa, porque lá eu entendi que eu não poderia viver a vida que eu vivia sem casar, viver amigada. E vida de amigada não é vida para Jesus. É uma vida em pecado, é uma vida em adultério, quando você não é casada. Você vive uma vida de adultério, você não vive a vontade de Deus. Meus filhos eram todos sem batizar, né? Mas
aquele anjo, assim como está falando aqui na leitura dos anjos, né? Ver esse anjo e lançou o trigo em minha vida. E eu assim acolhi. Que nem eu disse, quando ela me apresentou a pastoral familiar, uma família que acolhe, ali eu comecei a aprender, sabe, do zero, o que é ser esposo, o que é ser mãe, o que significa um lar, o que significa a educação, o quanto a responsabilidade que eu tenho com meus filhos, quanto a responsabilidade que eu tenho, quer dizer, não a responsabilidade de dar comida, de dar roupa, não, a responsabilidade de eu criar para o céu, não criar para aqui, para a terra, para o mundo, né? E a minha vida também, né? Correr atrás de estar ali buscando a salvação. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando a gente diz eu e minha casa serviremos ao Senhor, nós temos que ter uma certeza do que nós estamos falando, né? Porque Deus disse que no final dos tempos iam vir muitos falsos profetas, né? Aonde dizia assim, meu Deus, né? Então, assim, que a gente não seja eles, os falsos profetas, né? Que diga que que a casa é do Senhor, que serve a Ele, mas que infelizmente serve a outras coisas, a outras pessoas, ao mundo, né? Então, a gente tem que se preocupar com isso, né? Então, eu vim aqui deixar essa palavra para vocês e dizer a vocês que possamos ser assim, o trigo na vida de nossos irmãos, que nós seja o trigo mesmo do Senhor, jogando a semente, né? A semente aí seja jogada, que seja lançada, e que através dessa semente que venha vir frutos, não para nossa honra, não para nossa glória, mas para a honra e glória do nosso Pai, né? Então, eu vou finalizando por aqui, dizendo a vocês que, assim como eu tive um anjo que lançou sobre mim a semente do trigo, eu também desejo para cada um de vocês que vocês dêem ouvido a um anjo de Deus que lance a semente do amor, que lança a semente do conselho, que lança a semente da união. Porque às vezes a gente abre a porta da casa da gente para ouvir as pessoas chegando, jogando joio, dizendo que família não vale a pena, que desista, que deixe para lá, que chega, né? Então, faça assim que nem eu, que acolha o anjo do Senhor, porque é aquele que planta o trigo. Com certeza nós herdaremos, sim, o reino do céu. Não o reino do diabo, porque tem dois reinos, né? Então, tem o reino que lança o trigo e tem o reino que lança o joio. Então, que pedimos a Deus, né, que apareçam as pessoas em nossa vida para lançar o trigo, nunca o joio. E que a gente possa também estar escutando e estar entendendo, né, da onde está vindo. Se nós estamos acolhendo a semente do trigo ou se nós estamos acolhendo a semente do joio. Isso também é muito importante, né, meus irmãos? A gente está em oração e pedindo a Deus discernimento, pedindo a Ele que Ele mande anjos, que Ele coloque anjos para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, né? Para assim a gente estar se fortalecendo cada dia mais e tendo a certeza que estamos plantando sementes boas, para assim colhemos coisas boas, não é? Não é isso? Então, eu vou terminar aqui com essa mensagem e também agradecendo todos os inscritos do meu canal, pedir a Deus que proteja cada um de vocês, que Deus venha assim a multiplicar grandemente com saúde, com paz, com prosperidade, com esperança, né? Que Deus venha colocar assim bastante fé no coraçãozinho de vocês, para que vocês vá avante, vá em frente. A ordem é para marchar, ela não é para nós parar, não é para nós paralisar, dependendo do qual seja o problema, qual que seja a coisa que vem para nossa vida, que nós estejamos sempre olhando para frente e para o alto, porque de lá vem o nosso socorro e a nossa fortaleza vem de nosso Pai. E à frente a gente tem que estar olhando, porque o passado não vai mais voltar. Vivemos o hoje como se fosse o último, né? Assim como eu comecei o vídeo de manhã falando. Deus falava muito de manhã, para a gente viver o hoje como se fosse o último.
porque o amanhã é incerteza, né? E o que passou não volta mais. Não temos mais como recuperar, né? O que passou ontem eu não posso mais voltar atrás, né? Então, que possamos estar vivendo assim, um dia como se fosse o último dia de nossa vida. Aonde nós chegar, onde nós passar, com quem nós conviver, que nós leve o amor, que nós leve a paz, né? Que as pessoas sintam através de nós a presença de Deus. Aonde quer que a gente chegue, que Deus seja ali presente, que as pessoas sintam em nós a presença do Senhor Jesus. Tá bom, meus irmãos? E agradeço todo mundo, aqueles que estão assistindo, que tiram o tempo para assistir. Bendito seja Deus na vida de vocês. Eu sou grata por cada um de vocês que estão aqui me assistindo, que estão compartilhando, que estão deixando joinha. Que Deus abençoe cada dia mais a vida de vocês. Quero dizer para vocês que eu não tenho nada a oferecer a vocês, mas eu tenho certeza e garanto no que eu vou falar agora. Eu tenho um Deus que é o dono do ouro e da prata. É o meu Pai. Então a Ele eu entrego a vocês, porque Ele com certeza terá tudo de bom para dar na vida de vocês. Gratidão a todos. Fico todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.